Viva Jesus! Viva Jesus! Marcos. Bom, Marcelo. Como estamos? Bem, Marcos? Tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus. Tem pergunta hoje ou não? Tem pergunta. Primeiro. Queria começar pelo tema da leitura do Jorge, do Livro dos Pois Espíritos. não. Normalmente a gente tem essa percepção que a gente tem que resolver nessa vida, ou que a gente às vezes a gente se sente culpado de não conseguir fazer algumas coisas, porque a gente acha que a gente tem que resolver as coisas muito rápido, mas é o processo da reencarnação, ele é muito lento, né? Eu vivi muitas vidas, eu acho que todo mundo aqui que está na Terra já viveu bastante vidas na Terra, né? Passe um pouco desse processo, por favor. Você quer saber o quê? Então, basicamente é o seguinte, a gente tem essa ideia de ter que resolver tudo numa vida. Estou falando de coisa genérica. Bom, Marcos, aquele ditado popular que Deus não dá uma cruz maior do que você possa carregar. Se quisesse, daria para resolver sim. É que já tenho dito outras vezes, nós nos acovardamos muitas vezes. Mas tudo bem. Olha bem o que a doutrina do amor ensina. Deus é tão bom. Toda vez que você tem um processo, que você carrega um processo grave nas costas e que você precisa de uma ou de várias reencarnações para poder resgatar e aprender o caminho certo, quando você tem todo o projeto, Deus, na sua bondade infinita, e quando Deus, através de tudo aquilo, de toda a intermediação que sobra entre Ele e nós, mas te perdoa em uma porcentagem muito grande, você já vem com o teu problema bem atenuado. E toda vez que esse amor, a lei do amor é tão importante, que, veja bem, nós precisamos aprender e pormos isso como ensinamento básico dentro da doutrina espírita e dentro de cada coração humano que seja possível, que toda vez que você se sentir fracassado, ou que você sentir que o teu processo de resgate é lento, ou que você tenha culpas por não cumprir, aplica a lei do amor. Ame que você está resgatando do mesmo jeito. Você tem duas formas de você aplacar e de você resgatar. Ou você vai só para a penalidade, para poder aprender na carne aquilo que da carne você produziu, ou você ama. Se você usar o amor, você vai amar e vai produzir caridade, você vai transformar espiritualmente tudo ao teu redor, inclusive se libertando do karma muitas vezes, ou parte do karma, ou parte importante do karma. Mas o homem se acovarda e não sabe aplicar a lei do amor. Não aplica, não ama o suficiente. Né? E ainda faz 2000 anos que nosso pai esteve aqui e ensinou que a amar era a saída. É a única saída. Então você tem dois jeitos. Aplica a lei do amor. Você não vai se sentir culpado, você vai estar resgatando. Com certeza você vai estar resgatando. Porque nem sempre é possível que numa encarnação a pessoa não passe perto, pelo menos, da necessidade do resgate. Passa perto, mas se acovarda e tenta fugir. Mas não pode. Não faça isso. Ensina sempre que você possa. A lei do amor. Quando você não puder resgatar porque é doloroso demais, não se sinta culpado também. Ou não ache que seja lento. Ama. Quando você ama, generalizadamente, você já está cumprindo uma grande parte do seu resgate. Entendeu? Entendi. É difícil, não é? É difícil. É difícil. Segunda pergunta. Mas existe um mínimo de vida na Terra para... Existe um mínimo de vidas na Terra para a gente... Existe. Não, sabe, Marcos, acontece que muitos espíritos, eu diria que muitos mesmo, estão acumulando dívida atrás de dívida.
O cinturão reencarnatório está se esgotando. Haja visto os desencarnes coletivos que nós, da tua existência, por exemplo, é muito curta, você é muito jovem. Faz pouco tempo que você está reencarnado nessa tua vida. Quantas mortes coletivas você já viu por incêndio, por acidentes graves e por agora, pandemias agora, levando milhões. E veja bem, um pouco antes de você reencarnar, provavelmente o teu antepassado mais próximo passou por pestes e pandemias também de gripes espanholas e coisas e tal. Então, nós estamos vendo tudo isso como um aviso. O cinturão está se esgotando. Você já teve oportunidade e viveu várias reencarnações. Até quando? Não tem mais até quando. Você entendeu? As próximas 2 ou 3 tem que estar tudo resolvido, senão boa noite. Você vai para não tem jeito, você vai para o outro. Você entendeu? Então é preciso. Mas isso não dá tempo de eu resgatar. Eu matei se você soubesse, por exemplo, né? Eu matei numa guerra não sei quantos inocentes, porque fui por trás e joguei um caldeirão de óleo fervendo e matei 2.000 de uma vez. Bom, não tem tempo durante algumas reencarnações para resgatar tudo isso. O que você faz? Ama. Aplica a lei do amor, se purifica por ele. Se purifica e se liberta por ele. Quando você aprende a amar, você ama e sofre pelo outro. A dor do outro. Olha o teu filho. Se o teu filho sofrer, você não vai sofrer a dor que ele sofre. Ame todos como você ama teu filho. Toda dor vai te atingir e toda dor vai te purificar. Não podemos ficar adiando. Se nós aprendemos com sofrimento, vamos aprender com amor. Amar. Foi isso que ele veio fazer. Outra pergunta. As crianças que são adotadas escolhem seus pais adotivos antes de reencarnar? Toda criança adotada pode escrever o que eu estou falando. Ou foi teu filho, ou foi teu pai, ou tua mãe, igualzinho os teus filhos físicos. E ninguém, olha, o acaso não existe, nem uma folha cai de uma árvore se não for pela providência divina. Imagine um laço entre pai e filho que não seja autorizado, não, que não seja importante, que não tenha passado espiritual. Só não concebeu fisicamente, mas é exatamente o mesmo papel sob o ponto de vista espiritual. Escolhe como nós escolhemos. Quem já falei várias vezes, né? A gente vem na Terra com um programa de pai e mãe, por quê? Eles precisam estar em idade fértil para conceber, não tem jeito. Então, vem mais ou menos num programa igualzinho o filho que vai ser adotado, antes de qualquer nascimento. Por que que... Então, para você não escolher antes, por que eu não escolhi concebê-lo de forma natural? Claro que não. De forma de mesmo. Claro que não, porque tem uma dificuldade maior na adoção, porque passa por um drama emocional maior e porque exige que ambos se amem muito mais para poder resgatar aí a lei do amor que está te favorecendo. Então, é exatamente igual ao filho que nasce natural. Escolhe o período, escolhe cidade, escolhe tudo. E pede perdão para aquela mãe que concebeu. Mesmo que ela esteja doando, o espírito dela criou uma dívidazinha. Então, antes de tudo, pede perdão para a mãe que concebeu. O espírito que vai reencarnar. Aí usa ela como instrumento reencarnatório e a outra como instrumento de vida, claro. Terceira. Outra pergunta. Quando doamos órgãos ao falecer, como fica o espírito? Ele ainda sente essa perda? Ele sente só no momento imediato, Marcos. Quando nós desencarnamos, normalmente estamos perdidos ainda, né? E tudo aquilo que o espírito passa, ele fica num limbo, vamos assim dizer. E quantos espíritos desencarnam? A maioria desencarna e nem percebe que desencarnou, porque continua ouvindo, sentindo, cheirando, amando, odiando, sentindo as mesmas coisas. Nesse momento, é possível que ele sinta desconforto, mas não sente como falta. Por quê? Porque o perispírito não pode ser cortado. Então, tira o câncer, por exemplo. Vou dar outro exemplo.
O câncer, por exemplo, faz um buraco no pulmão. Por exemplo, quando desencarna, aquele buraco no perispírito vai se fechando. Como o perispírito é ligado célula a célula, desde o momento da concepção, o óvulo vira ovo, faz 2 células, 4, 6, 8, o perispírito reproduz as mesmas células junto, para ter a tua forma, senão não fica igual. Quando você doa um órgão, você arranca desse corpo físico só no físico. O que fere o perispírito que você possa sentir é só o desconforto e bem momentâneo, porque a recuperação do perispírito independe de qualquer coisa. Ela se faz porque ela não foi cortada. Ela não foi cortada. Então, é um desconforto bem rápido, porque o perispírito não... Tanto é que quando você amputa uma perna, você continua sentindo o pé. Aí falam assim, não, mas isso porque a parte daquele pé está dentro do teu cérebro que emite a coceira para lá. Não, não é só isso. Sobretudo porque você cortou o pé, mas não a forma. Então, o perispírito é a forma. Bobagem achar que o espírito passa pela sem coração, não vou viver. Não tem como, não tem como. É só um órgão material. Rapidamente se recompõe. O perispírito. Quando não se recompõe, se forma aquelas monstruosidades pela maldade. O que modifica um perispírito? A bondade e a maldade. Ou você fica iluminado e sublime e abençoado, ou você vai virar... como eu não sei, como falo em português, eu sei. Você vai virar habitué das grandes conglomerados de obsessões. Mas não tem nada. Pode doar o espírito, pode doar o corpo. É correto, né? Lógico que é. Você está socorrendo, você já é perdoado de antemão de um monte de coisa. A próxima pergunta. Quando somos cremados, o que pode causar ao espírito? Ele ainda não tem consciência do desencarne? Pode sofrer? É o mesmo processo da doação de órgão. O que acontece é que, para você desencarnar, é preciso desfazer vários nós. Porque, como eu já disse a pergunta anterior, cada vez que a tua célula se reproduz, ou queima, ou pela doença e tal, o teu perispírito acompanha enquanto você está vivo. De qualquer forma, você, por mais mutilado que você seja, por mais cortado, por mais tudo que você seja, você imagina quantas bilhões ou trilhões de células existam num corpo físico. Até que tudo isso se desfaça, demora uns momentos. Demora um tempinho aí, uns momentos, às vezes. Às vezes está facilitado pelo momento pré-agônico. Na pré-agonia, se você está num coma natural, ou mesmo num coma induzido, menos um pouco no induzido, mas num coma natural, os espíritos já vão desfazendo os laços. E muitas vezes, quando você chega no velório, você vê o espírito saindo e sendo levado. Se é uma situação dessa, pode cremar ali no velório mesmo, não precisa nem esperar. Mas se é um processo de uma morte mais repentina, onde não houve o coma, onde não houve a doença anteriormente muito longa, como é o caso dos desastres, dos acidentes e tudo mais, nesses casos, então, você não pode separar um caso do outro, porque senão vai virar confusão. Então, é que nós pedimos 36, 48 ou 72 horas para cremar. Pode cremar, mas dá um tempinho para que esses laços se desfaçam. Porque muitas vezes você chega num velório de um acidentado, você não vê o espírito saindo. Ali o espírito está sendo trabalhado para sair. Nós fazemos muito isso. Nós fazemos muito. Vocês, muitas vezes, quando estão comigo aqui em cima, no sonho de vocês, nós vamos pegar defunto por aí para tirar espírito. Agora, é um processo, principalmente desses desencarnes repentinos, que o corpo não espera, tal. Já está programado, mas não tem programação que dá para assistir todo mundo. Então, na hora que acontece, vamos lá socorrer. Agora, nos comas e nas doenças prolongadas, no velório pode queimar, porque o espírito já está saindo. Última pergunta. Última pergunta. Porque quando desencarnamos, a espiritualidade do baixo plano tenta convencer o espírito a segui-lo, mesmo
que nessa encarnação foi uma excelente pessoa? Marcos, os espíritos negativos, os que sugam os vampiros, os do baixo plano, como vocês chamaram, estão em toda parte. É como você sai na rua agora, você vai ver gente boa e gente ruim. Né? Você vai ver uma senhora indo para a igreja e um ladrão tentando assaltar. Eles estão em toda parte. O que todo mundo quer? Ganhar da concorrência, sob o ponto de vista físico. A mesma coisa a eles. Eles sempre estarão por perto tentando levar um espírito. Em que situação eles não se encontram? Quando os teus mentores também não te abandonam, quando você teve uma vida proba, quando você está numa situação de conforto espiritual com os teus mentores e anjos guardiões, com certeza você fica... Eles não chegam. Eu sempre falo, a luz queima qualquer coisa, mas existe sempre a história da morte repentina, existe sempre os acidentes, existe aqueles que não estão numa boa, são gente boa, mas não estão no conforto espiritual. Então, eles vão sempre tentar. E muitas vezes conseguem, são vitoriosos. O mal vence muitas vezes. Aí falaram, o mal nunca vence o bem, porque não tem nenhum bem naquela hora. Você está sozinho, aí vem buscar. Quando for assim, na hora de desencarnar, lembra de chamar Jesus. Mas ninguém lembra. Chama Jesus, todo mundo foge, mas ninguém lembra. Mas é porque eles estão em toda parte, estão buscando tudo e todos. Eles são vampiros mesmo. Agora, esteja no conforto espiritual com os teus mentores, dificilmente isso vai acontecer. Eu tenho assistido os nossos desencarnes das pessoas que nós conhecemos, por exemplo, que são frequentadores nossos, eu tenho assistido a todos. Você acha que eu vou deixar algum espírito? Eu não sei, nunca aconteceu de nem chegar, mas eu tenho assistido e levado nos braços sempre. Ou então eu vou buscar rapidamente, se eu não fico sabendo, vou buscar rapidamente, já trago para o nosso centro de atendimento. É assim, você precisa estar no conforto de algum mentor que possa te ajudar. Tá bom? Tá ótimo. Muito Mais agradecido. perguntas? Acabou. Acabou, hoje acabou. Bom, então, tá bom. Posso ir embora? Pode ir embora. Estão vindo me buscar, olha aí. Já tenho que trabalhar em outro lugar. Né? Carlos. Opa. Tudo certo? Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, obrigado, obrigado. 1000 vezes obrigado. Por tantas bênçãos derramadas, obrigado, Senhor. Que nós não sejamos os únicos privilegiados, Pai. Que todos os teus filhos desse planeta sejam tocados no coração como tocaste nos nossos. Obrigado, Pai, obrigado. Foi muito maior do que nós merecemos. Obrigado, Senhor. Vamos orar uma prece para encerrar o trabalho dessa noite. Que ela chegue até vós, Pai, e vós retorne em forma de bênçãos por todos os que aqui se encontram, todos os encarnados ou desencarnados que estejam participando desse trabalho. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome e venha a nós o teu reino. Que seja feita, Pai, segundo a tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. E perdoa as nossas dívidas, que são tantas. E nos ensine, Pai, a perdoarmos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos, ó Pai, de todo mal. Em nome de Deus, nosso Pai. De Jesus, o grande irmão. De todos os espíritos que nos assistem e velam por nós. Particularmente os mentores que nos acompanharam nessa noite. Que são nossos e que são também da casa que nós representamos, do Grupo Nova Esperança. Todos os mentores, o irmão Marcelo, a irmã Sofia, em nome de todos.
Nós vamos encerrando a reunião da noite de hoje. Graças a Deus, que assim seja. Graças a Deus.